Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fala aí Brazuca. Esse espaço onde eu converso com brasileiros que viveram ou ainda vivem no exterior. E no episódio de hoje eu vou falar com uma pessoa muito especial. Tá curioso? Não saia daí, é depois da vinheta. Volto rapidinho. Como eu disse para vocês, o convidado de hoje já morou em vários países, conhece várias realidades. Só que ele esbarrou em algo que passa além da sua vontade. Ele esbarrou na burocracia. E essa é a história que nós vamos ouvir agora. Mas antes, ele vai se apresentar, vai dizer qual o nome dele, vai dizer quais os países que ele já morou e aonde ele está atualmente. E claro, aonde foi que nós nos conhecemos. Fala aí. Meu nome é Matheus, eu já morei nos Estados Unidos, no Canadá, já passei pela Espanha, por Portugal, já morei na Inglaterra. E eu conheço você porque você é minha prima. O Matheus já revelou, nós somos primos e eu acompanho a história do Matheus bem de perto. É muito interessante, né? E é um prazer muito grande, Matheus, tê-lo como meu convidado, como essa pessoa que vai compartilhar também, não apenas comigo, com a nossa família, mas com o mundo, né, sobre a sua experiência. E me diz aí, como que foi? Quando foi que você saiu do país pela primeira vez e como que foi a tua experiência? Primeira vez que eu saí do Brasil foi em 2003. Eu fui com a minha mãe para os Estados Unidos, eu era bem novinho, bem criança ainda. Eu cheguei a estudar lá fora, minha mãe estava grávida do meu irmão. A gente teve algumas dificuldades lá, mas também teve muita coisa boa. O fato de poder ter contato, estudar, aprender um pouco a língua, né? Mas eu aprendi muito pouco, vivi algumas coisas. Como eu falei, eu era criança, então eu não tinha tido o contato realmente com aquele tal do sonho americano, né, que é morar fora. Eu era criança, então eu fui conhecer de verdade o que era mesmo viver fora, morar fora, as dificuldades que a gente encontra, com a burocracia que você mesmo comentou no início do vídeo. Quando eu fui mais velho, um pouco para a Inglaterra, e depois também quando eu fui para o Canadá, que eu fui a terceira vez que eu fui para o Canadá, né? E hoje eu vivo aqui em São Paulo, interior de São Paulo, em Acre. Matheus, nesse caso, eu gostaria que você me respondesse a pergunta: o que ninguém te contou sobre o que é morar fora do país? Olha, viver fora do país, que tem aquela diferença assim, discrepante, uma diferença enorme, tanto como é que eu posso dizer, no poder de compra, né? Tipo, aqui no Brasil é muito difícil você encontrar um pedreiro, um cara que trabalha numa obra. Para os outros, não tem um telefone bom, né? A criminalidade também é maior, então você chega lá achando assim, eu vou rapidinho, eu já vou conseguir minhas coisas e tal, eu vou ganhar muito dinheiro, e eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou fazer acontecer, mas tem um impasse. O que é o impasse? A gente não entende que a gente tem um país que a gente... Querendo ou não, a gente, eu não posso dizer mal visto, mas a gente não pertence àquele lugar de verdade. A gente tem que fazer a nossa imagem, a gente tem que fazer acontecer, a gente tem que fazer as pessoas saberem para que a gente está lá de verdade, que a gente não está lá para poder, um exemplo, roubar o serviço de uma pessoa de lá, a gente não está lá para a gente poder fazer algo de errado, para a gente poder tentar crescer com coisas erradas, a gente está lá para a gente trabalhar. Matheus, qual foi o maior choque cultural que você teve quando chegou tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, que foram os lugares que você mais viveu? É a forma que eles vivem lá, que é totalmente diferente do Brasil, tanto, eu digo assim, na comida, entende? A gente sente diferença na comida. Eu optei por minha vontade continuar os costumes brasileiros, pelo menos na minha casa, mas quando eu saía para fora eu não conseguia manter os mesmos costumes brasileiros de, me dá um bife a cavalo, um exemplo, assim, igual do Brasil, o arroz, o feijão não tem o mesmo gosto, o tempero. Eu também consigo perceber, tipo, ainda mais no Canadá, que o choque cultural ele foi até mais forte, porque o Canadá ele tem muitos indianos.
e tem muita gente indiana, muitos chineses, e querendo ou não, é uma cultura totalmente ao contrário da nossa cultura, na forma de se vestir, na forma de, eu digo também, um intuito religioso, né, diferente, que eu vim de um berço cristão, fazendo o cara, tipo, meio que, tipo, ajoelhando, assim, para outras coisas, hindu e tal. Então, para mim, assim, no meu pensar, isso para mim foi uma coisa que eu olhei assim e falei, meu Deus, mas não julgando nem nada, eu só achei estranho, mas depois acaba que você vai se acostumando também com essas coisas, você vai vivendo todo dia com isso. Essa fala tua, Matheus, ela reflete um pouco da experiência que eu tive também na Inglaterra. Quando eu fui pela primeira vez lá, eu imaginei que eu ia me deparar com muito europeu, muito inglês. E na realidade, eu vi que, né, a Inglaterra em si, Londres especificamente, é multicultural. Então, assim, essa cultura também, esse contato com a cultura chinesa, indiana, muçulmana de um modo geral, né? Tem muita presença lá no Reino Unido também. E eu posso dizer que é algo muito semelhante. Esse choque seu também foi um choque meu, porque o estereótipo que eu tinha antes de chegar lá é que eu vou me deparar com um europeu, vou lidar com ingleses. E quando eu vi, não, eu tenho outras culturas, né, para estar também me relacionando e aprendendo a respeitar, a viver toda essa diversidade. E, novamente, enfatizo a fala do Matheus aqui, ninguém está julgando o valor, ninguém está dizendo que está certo ou errado, mas é algo que é diferente do nosso contexto, pelo menos aonde nós vivemos. Aqui em Rondônia mesmo, que onde o Matheus também foi criado, a gente quase não tem esse contato ainda com muçulmanos, ainda, né, com chineses, com orientais de modo geral. Até tem a cultura japonesa, que eu até tenho um pouco, mas as outras culturas não são presentes. E isso, quando a gente sai de casa, a gente percebe, onde a gente enxerga, e isso é bem interessante. E continuando, então, Matheus, a nossa conversa, eu queria saber quanto tempo que você ficou no Canadá e, durante esse período, houve algum momento em que você desejou voltar para o Brasil? Quando que isso aconteceu, se é que aconteceu, e por quê? A respeito do Canadá, a primeira vez que eu fui para o Canadá, eu fiquei apenas 6 meses. A segunda vez, eu fiquei 2 anos. E a última vez agora, eu fiquei 2 anos também, né? Então, dá 4 anos e meio. E sim, houve tanto na primeira vez, que tanto eu voltei, na segunda vez também houve, na terceira vez também houve, mas é muito pela situação da burocracia que você comentou no início do vídeo, né? Na primeira vez não foi nem tanto isso, foi porque eu era mais novo e tinha outros pensamentos, a gente acha que a gente vai meio que viver para sempre, vai ter outras oportunidades. Eu deixei de agarrar muitas oportunidades que eu tive na primeira vez, tanto que até contrato de trabalho eu perdi por conta disso, de querer voltar, e mas depois eu consigo voltar de novo, e eu consigo se eu quiser. E na segunda vez foi por causa eu pensei em voltar pelas dificuldades que eu passei, porque até então eu não tinha documento necessário para poder estar lá legalmente, né? E fiquei ilegal. Por conta também da minha ex-esposa, que estava aqui no Brasil com meu filho, e aconteceram algumas coisas também que não foram legais, e acabou me fazendo voltar. Dessa última vez, o que eu posso dizer que foi basicamente a mesma coisa, a burocracia, a falta da minha esposa, a falta do meu filho, e a única coisa que não teve foi os acontecimentos ruins que aconteceu da segunda vez, entende? Então, graças a Deus, dessa vez eu voltei, mas eu voltei assim com um pouco mais de esperança, tipo, vou voltar para minha família, para meu filho, para minha esposa, né? Não tava tão fácil, mas o exterior, né, ele tem algo engraçado, que é assim, aqui no Brasil, você se acostuma a viver aquela vida assim, igual, tô falando num ambiente, não tô falando de um médico, nem de uma pessoa, tipo assim, estudar, tô falando de uma pessoa na minha posição, um trabalhador, braçal, de construção. Você se acostuma que, eu vou viver no pouco, porque é só isso, o meu teto é esse daqui. Lá fora, é mais valorizado esse trabalho. Você deve ter visto isso, percebido isso quando você morou na Inglaterra, que lá fora é diferente, porque um trabalhador braçal lá, um exemplo, um pintor, um pedreiro, um maquinista que seja, tem semana, Niele, que você olha assim, você fala, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô passando dificuldade e tal, né? Tipo, eu não tenho documento.
Às vezes você passa até uns perrengues em relação a, tipo, você não consegue pagar um aluguel no dia, você não consegue pagar uma água no dia, uma luz no dia. Mas é tão louco que às vezes, assim, você arruma um trabalho que você acerta ali na veia, você trabalha uma semana, 2 semanas, a quinzena, vamos dizer assim, e você vê tanto dinheiro que você fala, meu, tipo assim, você esquece aquele, meu Deus, o que eu tô fazendo? Não, eu quero estar aqui, entende? Então é engraçado porque eu falo isso com propriedade, que aqui no Brasil, infelizmente, o construtor, o cara que ele não é tão valorizado dessa forma, entende? Então lá fora você consegue ver um cara que trabalha na construção andando de caminhonete, pô, tem um telefone do ano, e tipo assim, sem aquela dificuldade, meu Deus, eu vou ter que comprar um negócio, eu vou ter que deixar de comer uma coisa que eu gosto para ter. Não, você consegue juntar tudo, você consegue juntar o carrão, você consegue juntar o telefone bom do ano, você consegue juntar aquela janta que você vai sair para um lugar para jantar com a família. Né? No meu caso, eu não fazia isso porque minha família que eu falo, minha esposa e meus filhos não estavam lá comigo. Mas às vezes eu saía com a minha avó mora lá, minha mãe também tá lá. E mesmo com todos os perrengues, eu te digo uma coisa, eu te digo com total verdade. Eu voltei por causa da minha família. E se eu tivesse com minha família lá, mesmo com essas dificuldades que a gente passa, às vezes, de, poxa, o que eu tô fazendo aqui? Eu não pertenço a isso aqui. Eu não nasci aqui. Tem pessoas que nasceram aqui e, querendo ou não, quando elas te olham, algumas pessoas te olham e elas sabem que você tá ilegal, vamos dizer assim, elas têm aquele julgamento, sabe? Mas eu te digo que mesmo com tudo isso, se minha família estivesse lá, eu estaria disposto a passar o quanto tempo fosse necessário, esses altos e baixos que é a América, que é o Canadá, até mesmo Londres, né? Que eu também morei em Londres. Então é basicamente isso. Que bom, Matheus, ouvir você contando isso, e é interessante a sua observação. Isso responde também um pouco na nossa pergunta anterior sobre a questão do choque cultural. Realmente, profissões como construtor, limpeza, enfim, serviços normais, né, do dia a dia, aquilo que move de fato uma nação, aqui no Brasil, muitas vezes a maioria das vezes é discriminado. As pessoas não assumem ou às vezes não falam isso, mas na realidade olha meio torto sim, olha de nariz meio atravessado. Lembro quando eu estava lá na Inglaterra, eu achei muito interessante vários momentos, a gente andando nos ônibus, metrô, até mesmo comendo nos restaurantes, e as pessoas na construção das obras, eles estavam comendo igual, ele entrava nas lojas iguais a todo mundo, sabe? Com aqueles uniformes, com as roupas ditas, né, sujas de trabalho. Aqui você não vê normalmente um pedreiro fazendo isso, normalmente, né? Eu estou falando principalmente nos grandes centros, você não vê. Então tem essa discriminação sim, tem muito disso, e a gente talvez só entende isso, só enxerga isso quando a gente sai. Quando a gente tem um outro olhar, né? A gente toma uma outra posição e a gente consegue identificar. E a maioria dos trabalhos também desenvolvido por nós brasileiros quando saímos daqui do país. Até se estabilizar, muitas vezes a gente começa por baixo mesmo, na limpeza, na obra, no cuidadora. São serviços assim que a gente faz normalmente e seguimos em vida. E tem, como você disse, o poder aquisitivo, né? Tem a oportunidade de fazer a compra. E aí a pergunta é claro, né? Aquela pergunta, o que eu estou fazendo aqui quando a grana chega, que é um dos objetivos nossos quando a gente sai do país, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou recebendo meu salário, estou recebendo, então eu entendo perfeitamente a tua fala também. Dando continuidade aqui um pouquinho, eu queria que você falasse, assim, até para esclarecer as pessoas que têm o interesse de morar, vamos fechar no Canadá, porque é a tua última experiência. O que é necessário? Como que você faz e aonde que essas pessoas podem normalmente buscar as informações? A pessoa, primeiramente, ela tem que ter um passaporte válido, passaporte que é emitido aqui no Brasil. Você vai na Polícia Federal, você paga a taxa certinho, tira o passaporte. E vamos lá. Para falar sobre esse assunto, ele abre vários leques, porque tem várias formas de você ir para o Canadá. Então, assim, vamos supor, igual eu fui falar da minha experiência. Eu fui como turista. Então, eu tive que tirar o meu passaporte, eu tive que enviar as documentações todas lá pro consulado canadense. Eu não sei como é que tá hoje, mas antigamente não tinha entrevista. Você mandava os seus documentos para eles, falava, eu sou isso, eu faço isso, eu tô indo para lá para ficar tantos dias, eu quero passear, eu quero conhecer e tal.
E aí, se eles precisarem de mais informações e de alguma prova de que realmente eu faço isso aqui no Brasil, eu trabalho com isso e tal, e eu tô indo passear, eles te pedem. Aí você tem que ter... Tem pessoa que fala que é bom você fazer a aplicação já com a passagem comprada. Mas eu não aconselho fazer isso, porque às vezes pode dar errado. Não quer dizer que você vai pedir para poder ir para lá e você depende do cônsul, que é o agente do cônsul. Vamos supor. Infelizmente é assim. Se ele for com a tua cara, ele vai deixar você ir passear. Tô falando no quesito de você ter um visto de turista. Eu já vou entrar no outro quesito, que é o visto de trabalho. Se ele for com a tua cara, ele gostar da tua documentação, falar, não, essa pessoa vai para lá mesmo passear, vai ficar lá os dias que ela tá falando, vai voltar, ele vai lá e, ok, aprovado. Na época, nem precisava ainda fazer biometria, isso daí entrou depois. Então, assim, meu pai, ele foi sozinho, levou as documentações e tal, aí gostaram, foram, não, foi com a cara de vocês, né, vocês não são terroristas. Brincadeiras à parte, vocês vão para lá, vão passear mesmo, vão voltar. E aí ele foi, aprovou, e aí eles mandam para você o passaporte, o endereço que você diz lá que você mora, né, que você comprova que você mora, o passaporte chega na sua casa, lacradinho, tudo certinho, ele vem até num plásticozinho preto, você tem que tirar o lacre, e aí você vê, mas a aprovação ela vem por e-mail, foi aprovado. Dentro de tantos dias vai chegar o seu passaporte na sua casa com o seu visto. E aí a gente já começa aquela ansiedade, né? Aquela preparação, arrumar mala, eu quero comprar uma jaqueta para mim poder chegar lá. Mas assim, Aniele, é outra coisa que eu também gosto de falar. Essa ansiedade, ela é boa porque você está feliz, mas não é bom quando você chegar lá com essa ansiedade, porque também não quer dizer que você vai chegar lá porque você teve um cônsul, um agente que aprovou o teu visto, não vai chegar lá, não vai ser a mesma pessoa que vai falar assim, você pode entrar. E vai vir as perguntas, as mesmas perguntas que você teve que responder para tirar o seu visto, você tem que responder para ele. E então, assim, o nervosismo na hora, gaguejar, tem pessoas também que, eu já vi relatos de pessoas que tentam ir para fora, mas, tipo assim, um exemplo, infelizmente não sabe falar nem um oi, nem um tchau, nem um, eu vou fazer tal coisa. Isso dificulta muito lá na hora. Aí precisa de um tradutor, eles chamam, tal, mas o que eu aconselho? As pessoas que querem ir para poder conhecer, até mesmo para poder falar, não, vou conhecer, vou como turista, vou ver como é que vou ver se eu me adapto, tentarem ir com pelo menos uma bagagenzinha, pelo menos um pouco de inglês, para poder conversar lá na hora, né? Não vai assim no supetão, porque primeiramente, você vai chegar num país que fala inglês, fala um pouco de espanhol, porque tem muito mexicano, tem muito latinos, mas também tem pessoas que falam francês, porque a primeira língua do Canadá é o inglês, mas a segunda língua é o francês. E como exemplo, quando você chega em Quebec, você tenta falar inglês, as pessoas te olham, tipo assim, parece que você tá xingando elas, entendeu? Então, não foi o meu caso, porque eu não fui para esses... Quando eu só fui assim rapidamente, só de passagem. Agora vamos entrar no quesito de trabalho. Existem duas formas. Existe a forma de você ir para lá com visto de turista e chegar lá, você tentar um LMIA, seja porque, um exemplo, você é formado em TI, que é uma área muito boa, porque eles pegam muito, ou então você ser caminhoneiro. Tenho amigos meus caminhoneiros que moraram, um exemplo, foram para o Japão, moraram no Japão, aí foram para a Europa. Aí, com isso, conseguiram um contrato de trabalho no Canadá e foram morar no Canadá. Já chegou lá com esse LMIA. No meu caso, eu tentei o LMIA quando eu estava no Canadá, pelas coisas que eu fazia, de construção. Mas aí você precisa provar que você tem experiência. Isso eu falo quando você vai como turista. Aí também tem a lei da compaixão humanitária, que quando você mora lá há muito tempo, por 10 anos, um exemplo, você já tem filhos lá, você trabalha, você paga seus impostos, mesmo sendo ilegal, você pode pedir a ajuda de um advogado para ele te ajudar nessa compaixão humanitária. Então ele faz um documento pedindo para o governo liberar esse documento para você, como é que se fala, essa cidadania, só que é um processo bem demorado. Você, tipo assim, tem que ir aos trancos e barrancos, se tá bom, se não tá bom, você tem que ir até chegar lá na frente e você conseguir o que você almeja. E também tem a forma de você tirar o visto aqui já de trabalho. Só que aí você tem que ser uma pessoa que tem uma formação boa, geralmente
pegam muito enfermeiros, tem muita pessoa que é enfermeira e vai já para lá com um contrato de trabalho, entende? Aí você faz a entrevista, tudo daqui do Brasil, você já chega lá, quando você vai no consulado aqui, ou em São Paulo, ou Brasília, ou que seja, em Recife, você já vai com toda a documentação, olha, eu tenho um contrato de trabalho, querem que eu trabalhe lá, eu sou capacitado para esse cargo, entende? Então já é outra coisa, você não vai ter aquela coisa de o cara ter que ir com a sua cara, o cara não, falar assim, não, ele é capacitado, ele já tem um contrato, tem uma empresa que vai ser a sponsor dele. O que é um sponsor? É o representante dele, a empresa, ela fala, não, ele tá sobre as minhas idades, ele já provou, a gente já fez uma entrevista com ele provou que vai vir para cá para trabalhar, e a gente precisa dele no nosso time. Então é tranquilo, você chega lá, você leva seu passaporte, leva a documentação todinha que a empresa te mandou, os e-mails, tudo. No e-mail vai ter dizendo que você já fez a entrevista, que você já foi aprovado. Então é o próprio empresa, ou então um hospital que seja, ou então uma empresa de caminhão que seja, que vai falar assim, olha, própria empresa canadense falar assim, eu preciso que vocês liberem esse documento dele, eu sou o responsável por essa pessoa vir para cá. É muito mais fácil. Você chega lá, você tira esse documento, na hora que você chega lá, você compra a sua passagem, aí sim você já pode ir tranquilo, que você não vai ter aquela ansiedade, eles te perguntarem, o que você vai fazer aqui? Você sabe falar inglês? Você sabe pedir um lanche? Não, eles já sabem que você, até para você conseguir um emprego numa empresa canadense, você já vai ter provado para eles mesmo que você sabe falar inglês, que você consegue se virar, entende? Que você tem aquela capacidade. Então você já chega, ele só olha na sua cara, você entrega os documentos, ele, ok, welcome to Canadá. Essa é a frase mais linda que existe quando você chega naquele país. Eu passei por isso 3 vezes. 2 vezes dela eu achei que essa frase não ia vir para mim, entendeu? Pelas coisas que aconteceram, de eu ter que entrar numa sala, ter que conversar e me perguntarem muitas coisas. Mas no meu caso, porque eu já tive vida legal lá dentro, né? Que legal, Matheus, ouvir um pouco da tua história, né? Você trouxe vários tópicos, assim, que eu quero continuar conversando com vocês. Mas, assim, como é combinado a estrutura do nosso canal, nós vamos parar esse vídeo nesse momento. Daqui 2 dias vai ser lançado a segunda parte dessa entrevista. Então, eu peço para que vocês, né, que estão assistindo a gente, que gostou do assunto, que gostou de ouvir o Matheus, volte daqui 2 dias, porque a gente vai continuar e a gente vai entrar nesses aspectos que ele começou a abordar, a questão da adaptação da língua e a questão também sentimental. E é exatamente isso. O Fala Aí Brazuca é esse espaço onde as nossas experiências são compartilhadas com o intuito de contribuir e ajudar também outras pessoas que têm interesse de morar fora do país. Eu aguardo vocês. Até o próximo episódio. Tchau!